Bom, nesse terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre o corte de gastos divulgado pela Prefeitura de Linhares nesta quarta-feira, o corte no orçamento em diversos setores da administração. A proposta é economizar pelo menos 60 milhões de reais até o final deste ano. Para falar um pouquinho sobre essa medida, nós recebemos o secretário de Planejamento, Cássio Dias Lopes. Tudo bem, secretário? Bem, tudo bem. Bom, estamos aqui à disposição. Além da demissão desses 300 servidores comissionados, quais foram os outros cortes feitos nesse momento? Veja, Cláudio, para adequar até mesmo aquilo que exige a lei de responsabilidade fiscal, nós tivemos que adotar essas medidas de demissões. Além desses cortes, nós também estamos trabalhando em redução da execução de contratos, na execução, inclusive, de prestação de alguns serviços que nós entendemos juntamente com os secretários, com participação dos secretários, que são serviços que podemos diminuir essa execução, que por consequência vai nos trazer também um alívio financeiro, um equilíbrio, essa é a nossa busca constante, acima de tudo a partir de agora, equilibrar orçamentariamente e financeiramente as contas do nosso município. Pois é, secretário, a pergunta que fica é que, bom, o orçamento foi feito ano passado, a gente sabe que na administração pública se faz com bastante antecedência, né, esse orçamento. Dava para vislumbrar um cenário como esse que a gente está vivendo agora, para evitar esses cortes assim tão... Não dava para vislumbrar dessa forma, até mesmo porque se nós pegarmos o valor que nós prevemos o ano passado no nosso orçamento e o que nós arrecadamos ainda o ano passado, nós tivemos um aumento considerável do previsto e o arrecadado, um aumento de cerca de 8% no que nós arrecadamos no ano passado. Era uma tendência natural nos municípios, e isso pode ser pesquisado em todos os municípios, de uma crescente na arrecadação, porque o próprio país ele via nessa crescente. Dessa forma, nós não tivemos qualquer domínio dessa situação a partir desse ano. Então, nós precisamos agora o quê? Centralizar as nossas forças no sentido de reequilibrar orçamentariamente e financeiramente o nosso município, para que não venhamos a descumprir com as nossas obrigações. Além das medidas já anunciadas, né, da demissão desses servidores, de outros cortes, existe a possibilidade de novas medidas nos próximos meses? Sim, estamos trabalhando constantemente, para não dizer diariamente, né? Diariamente nesses fatores. Nós estamos analisando os contratos juntamente com os secretários, analisando os serviços, até mesmo porque nós sabemos e temos o compromisso com a população de não impactar em forma alguma os serviços que são oferecidos à população linharense e, acima de tudo, nós temos trabalhado diariamente nesse sentido, de poder avançar ainda mais, não só nos cortes, como também na captação de recursos. Nós precisamos dessa captação. Vale destacar que o governo do estado, até por ação do próprio governador, uma ação prudente dele, de governo, uma ação que ele achou interessante fazer, no início do ano ele reviu todos os seus contratos. A partir do momento que ele reviu todos os seus contratos, até os convênios com os municípios também ficaram paralisados. E isso também nos impactua bastante. Imagino. Secretário, agora a grande preocupação, o senhor falou da população, é que com esses cortes, alguns serviços e até obras que já foram iniciadas, né? A gente tem praças e outras obras em andamento. A preocupação é de que essas obras também sejam paralisadas. Há esse risco? Não, hoje nós não trabalhamos com essa possibilidade de parar as obras, de paralisação dessas obras. E sim, nós estamos revendo os cronogramas inclusive de entrega, para que o planejamento seja ainda mais aperfeiçoado, de forma que nós possamos pagar o nosso fornecedor, atender inclusive, né, essa parte da sociedade, porque o fornecedor também tem os seus empregados, né, toda a sua demanda. Nós temos, quitando essa parte, nós também vamos entregar as nossas obras. Isso aí não tem nenhuma questão relativa a estudo interno a respeito de paralisação de obras. Hoje, de quanto é essa queda na arrecadação aqui em Linhares? Interessante responder isso, porque o município de Linhares é um município de uma potencialidade inigualável, posso dizer assim, porque nós estamos numa região muito próspera, onde tem áreas de muita parte líquida de água, no caso. Então, nós temos uma riqueza natural, uma riqueza também de força de trabalho muito intensa. Mas é importante entender que muitos repasses, entre eles os royalties, até mesmo o próprio FPM, até mesmo o Fundeb, teve queda da arrecadação. Esses repasses vêm do governo federal. Então, o que acontece?
impactando isso no governo federal, por consequência, impactua nos municípios. E nós não somos diferentes. Hoje nós sofremos, inclusive, uma queda na arrecadação até do próprio ISS, porque tínhamos uma gama de serviços que eram realizados no município, que foram diminuindo até mesmo pela necessidade daqueles que trabalham na ponta. Mas fica em torno hoje, no primeiro semestre, nós devemos ter, na previsão nossa, perdemos cerca de 30 milhões de reais em arrecadação, no que havia sido previsto para esse semestre. Tá? Nós tivemos uma redução de 30 milhões de reais. E é uma previsão de perdas maiores ainda para esse restante de ano? Boa sua pergunta também no seguinte sentido, Cláudio. Normalmente, a arrecadação dos municípios ela tem uma queda no segundo semestre, tá? Normalmente, nos anos anteriores. De julho até outubro, há uma considerável queda. Então, assim, nós estamos trabalhando justamente em toda essa reestruturação orçamentária e financeira, justamente para não sermos pegos de surpresa nesse segundo semestre também. Já estamos trabalhando que pode ter uma queda ainda maior até o final do ano. Com certeza. Bom, secretário, o governo federal tem tentado conter a queda de arrecadação aí, infelizmente aumentando impostos, né? Não agrada a ninguém. É possível que a gente tenha aí, por exemplo, o reajuste no IPTU, no ISS, que são impostos municipais? Cláudio, hoje nós não trabalhamos com essa hipótese de reajuste, inclusive nesses dois impostos. É fato que algumas unidades de imóveis, principalmente no interior, que não estavam cadastrados no nosso sistema, no nosso banco de dados, nós estamos cadastrando, isso deve dar um considerável aumento na receita de IPTU, mas isso não quer dizer com relação ao aumento de impostos. Nós ainda não estamos trabalhando nessa hipótese, não prevemos essa hipótese ainda nas nossas discussões internas. Pois é, e diante desse cenário, certamente a Secretaria, né, toda a equipe da Prefeitura já deve estar começando a elaborar o orçamento municipal para 2016. Aí fica aquela preocupação, né? Se está tendo que fazer corte agora, imagine para 2016. Vocês têm essa preocupação também? Sim, temos essa preocupação, ao ponto de nós estarmos estudando, inclusive a própria LDO, que já foi aprovada, porque ela foi formulada já pensando e tendo em vista o que havia sido arrecadado ano passado. Então nós tínhamos um outro cenário, então nós já estamos trabalhando em cima disso, em cima de um novo orçamento para o ano que vem, mas ao mesmo tempo, se nós conseguirmos readequar esse ano, nós entendemos que o ano que vem nós vamos conseguir seguir de uma melhor forma. É importante entender que, nesse momento, toda essa parte de reestruturação nos dará uma base para que o ano que vem nós não tenhamos surpresa e possamos seguir em frente, no caso, subindo no sentido de arrecadação, no sentido de desenvolvimento, que é o interesse de todo linharense. Alguma medida na questão, por exemplo, sonegação de impostos, um aperto maior para que esses sonegadores venham a pagar esses impostos? Sim, todo ano nós temos o nosso plano de refis. Todo ano a Secretaria de Finanças, juntamente com o setor de tributação, eles têm adotado o plano de refis, só que esse ano nós vamos entrar com mais estudos, com mais profundidade, no sentido de a gente tentar também, quem sabe, diminuir esse impacto e automaticamente nos ajudar com o acréscimo de receita. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do secretário de Planejamento de Linhares, Cássio Dias Lopes, explicando, né, os motivos e a queda na arrecadação aqui no município de Linhares nesse primeiro semestre e já uma perspectiva, infelizmente, muito negativa para o segundo semestre. Secretário, obrigado pela presença, viu? Obrigado a você e pela oportunidade. Bom, esta edição do Sinotícias termina aqui. O nosso e-mail para você enviar sua sugestão de reportagem está aí no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Nossas entrevistas e reportagens estão disponíveis nas redes sociais. O nosso telefone de contato também aparece aí no vídeo, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui.